Fala pessoal, boa tarde. Infelizmente não tenho notícias muito boas para trazer hoje para vocês, mas de qualquer maneira a gente não está aqui só para falar das coisas boas e raramente a gente tem coisa boa para falar, né? Quando a gente tem um perfil que trata de política no Brasil e ultimamente as notícias só têm sido ruins. Mas o fato é que, como uma boa parte de vocês sabe, a parte que não sabe, eu recomendo que acesse meu perfil, vai ter um post fixado explicando o meu processo contra a Prefeitura de Palmas. E, bom, para resumir a história, a Prefeitura de Palmas, não a Prefeita de Palmas, não um administrador, um gestor público, não uma pessoa pública, mas o perfil da Prefeitura de Palmas me bloqueou no Instagram, depois que eu fiz um vídeo criticando a balada da vacinação. Eu nunca fui anti-vacina, nunca fui contra a vacinação, inclusive o teor da minha crítica naquele vídeo, se vocês assistirem o vídeo, eu vou botar aqui no próximo Stories, na verdade, explicando por que a balada da vacinação ela não ajudava em nada a gente vacinar os palmenses. Apesar disso, a crítica que eu fiz foi levada, foi entendida pela administração pública como uma forma de propagar notícias não verdadeiras a respeito da vacina, como propagar ideias de não vacinação, né? Quando na verdade o que eu cobrava ali naquele vídeo era simplesmente que os postinhos de saúde tivessem a mesma atenção que um evento feito exclusivamente para chamar a atenção da mídia, que era a balada da vacinação, teve. E eu trouxe dados, inclusive dados que estavam disponíveis no site da prefeitura naquela época, né? E um dos dados mais alarmantes, na minha opinião, é o período de vacinação que a maioria dos postinhos tinha, que era um período que a maioria das pessoas que moravam fora do centro de Palmas não podiam se vacinar. Um período muito curto e durante o momento de trabalho. Se não me falha a memória, era de meio-dia às 2, 3 horas da tarde, que é um tempo que o postinho vai estar aberto para fazer vacinação, que não faz sentido algum. Pensa aqui comigo, a maioria das pessoas não trabalha na mesma quadra que elas moram, mas elas têm que vacinar na quadra que elas moram, elas são atendidas no postinho de saúde na quadra que elas moram. Tá? Mesmo que outro postinho de saúde possa atender essas pessoas, pudesse atender naquela época, né? O horário disponibilizado é muito curto, 4 horas por dia. Fora que, mesmo naquela época, hoje a gente sabe o estado da saúde de Palmas como tá, e naquela época, durante um período, para não dizer a palavra aqui proibida do Instagram, mas durante aquele período a gente estava passando por um problema de ordem mundial na saúde, certo? E a gente tinha postos de saúde que não contavam com uma pintura adequada, não contavam com uma estrutura adequada, não contavam com aparelhos adequados para atender a população e mesmo assim foi gasto dinheiro público em um evento midiático, que é a balada da vacinação. Por quê que eu digo isso? Por que é um evento midiático? Eu já expliquei no meu vídeo, lá em 2021, em setembro de 2021, eu expliquei no vídeo. Porque, muito embora houvesse um recorde de vacinação naquele final de semana, de 12 mil pessoas vacinadas, né, só 1/3 dessas vacinas foram aplicadas durante esse evento, que contou com DJ, iluminação, palco, luz, som e salário de servidores para trabalhar ali aquele plantão de 24 horas, certo? Então, não justifica. Eu não estou errado, eu sei que eu estou certo. Eu sei que a justiça provavelmente foi levada ao erro, na verdade foi levada ao erro pela defesa da prefeitura, que citou um julgado do STF, que inclusive é um julgado que eu cito na minha inicial. Para quem não sabe, inicial é um instrumento, o documento que se abre o processo, você expõe suas razões, expõe o que aconteceu, e naquele documento eu coloquei que já há um julgado nesse sentido, de não dar provimento, de não pedir o desbloqueio da conta, mas esse julgado ele é relativo não a uma conta de governo, não a uma conta do Estado, mas a uma conta pessoal do gestor, que no caso era do Bolsonaro. O caso em específico que eu estou falando, né, que eu coloquei na minha petição inicial, o Bolsonaro bloqueou uma pessoa, o ministro do Bolsonaro bloqueou uma pessoa lá no Twitter, e ela foi procurar a justiça buscando o desbloqueio, que eu, nesse caso, inclusive, entendo. Se a prefeita Cíntia quiser me bloquear no Instagram dela, ela bloqueia. Não tem problema nenhum, o Instagram é dela. Agora, o da prefeitura é um pouco diferente, porque é criado com dinheiro público, é mantido por dinheiro público, e tem um detalhe muito importante, que a sentença que eu acabei de ler, né, desconsidera. Se não é um agente público que exerce o ato ali no Instagram da prefeitura, quem mais é? Um cidadão comum? Não, gente. É um servidor público, contratado pelo Estado, pelo município de Palmas,
para exercer o controle, para exercer a gestão das redes sociais. Então é um ato público, tá? Eu vou ver se eu consigo postar aqui uns trechos da sentença para vocês. E de antemão, eu já vou deixar claro que eu não vou abaixar a cabeça. A gente vai atrás disso e vai buscar a justiça, tá? É muito bom a gente ter do nosso lado a razão, tá? Mas também não deixa de ser ruim quando a gente perde uma ação que a gente tinha certeza que a gente tem o direito, e quando a gente sofre uma derrota em que a gente sabe que a gente está sendo injustiçado, sim. Todo cidadão merece, especialmente os cidadãos palmenses, merecem ter acesso ao Instagram, às redes sociais da prefeitura, pelo simples motivo de que eles são, tal qual uma praça pública, uma praça municipal, pega lá a Praça dos Povos Indígenas, eles são um espaço de demonstração, um espaço de manifestação dos munícipes, tá? Dos cidadãos palmenses, tá bom? Então, conto com a sua ajuda, compartilhe esse vídeo. Para quem não conhece esse caso, compartilhe o vídeo que eu fiz a crítica, compartilhe o vídeo que eu explico o processo. Vamos para cima, porque a gente não pode abaixar a cabeça para uma administração que, aí sim, está exercendo atos que não correspondem com os valores e princípios da democracia e principalmente do bom senso e da moralidade pública, tá bom? Conto com a sua ajuda, a gente se vê. Obrigado.